Olá, mulheres abençoadas! Esse é o áudio 10 da biografia de John Bunyan. Bunyan ficou firme em sua determinação de não fazer um voto para deixar de pregar. Ele disse: Antes que eu fosse até o juiz, implorei a Deus que se eu fizesse mais bem estando livre do que na prisão, que fosse posto em liberdade. Mas se não, que fosse feita a sua vontade, pois eu não estava de todo sem esperança de que minha prisão pudesse ser um despertamento para os santos neste país. Portanto, eu não sabia o que escolher, e verdadeiramente no meu retorno encontrei meu Deus, docemente, na prisão de novo, me confortando, me satisfazendo ao saber que era essa a sua vontade, que eu estivesse naquela condição. Depois de estar na prisão por 7 semanas, foi trazido diante da corte em Bedford para as sessões trimestrais, em cujo indiciamento ele foi chamado a apelar, afirmando para todos os efeitos que John Bunyan, da cidade de Bedford, trabalhador, se absteve, de modo vil e malicioso, de participar do culto divino e é um realizador de encontros ilegais, para a grande perturbação dos bons homens do reino, contrário às leis do soberano senhor, o rei. Então ele alegou: Nós temos tido muito encontro juntos, para orar a Deus, exortar uns aos outros, e temos tido a doce presença confortadora de Deus entre nós, para nosso encorajamento. Bendito seja o seu nome. Eu me confesso culpado e nada mais. Não foi necessário, sob tais circunstâncias, ouvir qualquer testemunha, uma alegação de culpado. Foi registrada e ele foi sentenciado a ser levado de volta à prisão e ficar lá por 3 meses seguidos. Ao final desse tempo, se não obedecer e for à igreja participar do culto divino e não deixando de sua pregação, será banido do reino. Se depois de determinado for encontrado no reino sem licença especial do rei, será pendurado pelo pescoço. Lhe digo claramente. Disse ele, o juiz. Chame o carcereiro para levá-lo embora. Bunyan, que não foi intimidado por esta sentença, replicou: Eu lhe afirmo, se estivesse fora da prisão hoje, pregaria o evangelho amanhã, com a ajuda de Deus. O juiz que presidia era Kelly, que era conhecido por alguns como Sargento Kelly, e no ano seguinte foi promovido a chefe de justiça. Ele era um juiz cruel e tirano, que exercia sua autoridade sobre os não conformistas com grande gravidade. Os termos cruéis e desnecessários da sentença, em nossa opinião, confirmaram a suposição de que o Luiz Kelly era o homem conhecido como chefe de justiça Kelly. O erro na grafia era comum naquele tempo. Ele era um homem de caráter incorreto e temerário e morreu desprezado por todos os homens bons, cerca de 1 ano depois que Bullen foi posto em liberdade. Ele entrou numa longa disputa com Bunyan, mas para exibir suas habilidades do que para ajudar o prisioneiro. Chamou seu apelo de tagarelice. Aconselhou a parar de choramingar. Lhe disse para não pregar e perguntou de onde ele tinha autoridade. Então, sentindo que estava perdendo terreno para o iletrado fulineiro, disse que não tinha tanto conhecimento nas escrituras para dissuadi-las, ou mesmo palavras para aquele propósito. Nos próximos encontros trimestrais, o juiz não trouxe Bunyan diante dele, mas enviou um juiz de paz local para inquirir se ele estava preparado para obedecer na questão de pregar e frequentar os cultos. Esse juiz era o Sr. Cobb, e deve ter sido um bom homem, sinceramente desejoso de ajudar Bunyan. Nós não temos espaço para toda essa conversa conforme registrado por Bunyan, mas arrumaremos lugar para alguns detalhes. Quando ele entrou na prisão, mandou-me buscar na minha cela, disse Bunyan. Como vai, vizinho Bunyan? Ele disse. E eu respondi, muito bem, bendito seja Deus. Eu venho lhe dizer que se espera que você obedeça à lei dessa terra, ou no próximo encontro será pior para você, até mesmo ser mandado para fora do país, ou ainda pior que isso. A natureza da resposta de Bunyan a isto pode ser julgada por suas respostas quando esteve diante do juiz de paz e dos juízes. A resposta do Sr. Cobb é digna de registro, porque mostra a ansiedade que homens bons em oposição de autoridade tinham pelo seu bem-estar. Ele disse: Eu não me considero um homem que possa argumentar, mas lhe digo isso verdadeiramente. Vizinho Bunyan, eu gostaria que você considerasse essa questão seriamente e então obedeça. Você pode ter sua liberdade de exortar seu vizinho numa conversa particular, desde que não convoque uma assembleia de pessoas. Verdadeiramente você pode fazer muito bem a Igreja de Cristo se agir dessa forma.
E isto você pode fazer e a lei não vai impedi-lo, pois é às reuniões privadas que a lei faz objeção. Mas, bom homem, Bunyan, ele disse, acho que você precisa não ser tão severo com essa questão quanto a fazer assembleias em públicos. Será que você não pode se submeter e ainda assim fazer todo o bem que pode, como um bom vizinho, sem ter mais encontros? Ah, vizinho Bunyan, gostaria que você considerasse seriamente essas coisas, entre este e o próximo encontro, e obedecesse. Você pode fazer tanto se continuar ainda nessa terra. Mas, oh, que benefício haveria para seus amigos e que bem poderia fazer se for mandado para Limar, ou Espanha, ou Constantinopla, ou alguma outra parte remota do mundo. Por favor, seja sensato. O sério carcereiro estava emocionado diante do que considerava obstinação e ao destino que esperava por ele, se permitisse recusa. Então o carcereiro encerrou sua conversa dizendo: Oh, meu senhor, eu espero que ele seja sensato. Então ele respondia, disse Bunyan, que Paulo possuía o poder de Deus manifestado naquele tempo, e ainda assim ele foi preso muitas vezes por causa deles. E também, embora Jesus Cristo tenha dito a Pilatos que este não tinha poder contra ele e que apenas Deus o tinha, ainda assim morreu por ordem deste mesmo Pilatos. Espero que você não diga que Paulo e Cristo eram tais que negaram a magistratura e dessa forma pecaram contra Deus ao desprezar as ordenações. Estou disposto a não reagir e a sofrer o que queiram fazer comigo. Diante disso, ele, Sr. Cobb, sentou-se, quieto, e não disse mais nada. Quando Bunyan terminou, eu lhe agradeci por seu discurso civil e manso para comigo, e assim nos despedimos. Bunyan disse que nós nos encontraremos no céu, e todos os homens bons que creem que assim foi, pois ele era evidentemente um homem honesto e correto para fazer o que fez e para ter conquistado o respeito de John Bunyan. Esse foi o áudio 10 da biografia de John Bunyan. Eu sou Priscila Oliveira, a gente se encontra no próximo áudio.